E hoje teremos o Atman nos estados de consciência baseados nos Upanishads. Normalmente as pessoas procuram saber o que é o ser, né? Existe um ser supremo, ou eu tenho um ser interior que ultrapassa o corpo, ultrapassa a mente, que permanece apesar de todas as mudanças. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse ser, que as escrituras hindus dão esse nome de Atman, mas vocês podem traduzir como ser, ser superior, self, né? Eu superior, si mesmo, né? Mais profundo. E a gente vai começar então com uma passagem do Evangelho de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna, ele ensinava como Cristo também. Os devotos chegavam, ele contava histórias, parábolas, né? E as pessoas se reuniam em torno dele, e ele então ia transmitindo o conhecimento, inclusive através de perguntas que ele fazia para os discípulos, né? Para que eles conversassem sobre um determinado tema, e ele às vezes pontuava uma ou outra questão, né? Então, Sri Ramakrishna começa, ele pergunta: sabeis o que é Maya? E Maya é um conceito central no Vedanta. Talvez alguns já tenham ouvido falar em Maya, outros não, né? Então, Maya é um conceito extremamente complexo. Por um lado, a gente acha que ele é simples e que a gente pode entender, captar numa simples, né, tradução que na verdade não é uma tradução, porque são palavras que você não consegue traduzir totalmente, né? Mas uns dão a ideia de ilusão cósmica. Mas o que vem a ser essa ilusão? É aquilo que impede você de reconhecer esse Atman, essa sua natureza, perceber essa conexão sua com Deus e com as demais pessoas. Então essa ilusão faz com que você acredite que você é apenas o corpo físico, apenas a sua identidade histórica. Então, que você se limita ao sofrimento da sua história ou ao prazer da sua história e que você seja apenas isso. E na verdade, a gente vai aprofundando e vê que é muito mais do que isso, né? Então, Maya, sim, de uma maneira muito simplista, tá, gente? É aquele poder que oculta, né? Ela se multiplica, cria essa diversidade toda e faz com que você acredite na multiplicidade e perca a consciência da unidade. Então, Sri Ramakrishna começa: sabeis o que é Maya? Aí ele mesmo fala: o amor para com o próprio pai, irmãos, irmãs, esposa, filhos, sobrinhos, sobrinhas é chamado Maya. E a compaixão significa o amor por todos os seres igualmente. Porque quando você está sob o véu de Maya, o que acontece? Você fica preso, condicionado ao seu papel. Então você tem um papel de filha, você tem um papel de mãe, você tem um papel de esposa, todos eles são válidos, legítimos, mas ele não é o único. E aí você começa, e é natural que você aprenda a amar mais aqueles que lhe são próximos, aqueles que estão relacionados diretamente com esses papéis. Mas no sentido mais amplo, quando você quer comungar com esse Atman, você precisa expandir a sua consciência para conter as outras pessoas também. Então a compaixão, ela faz com que esse amor ele seja de igual forma para todas as pessoas, independente delas terem vínculo ou não com você. Aí ele está conversando sobre uma passagem, né, com o sobrinho, mas querendo mostrar qual era o sentimento que ele tinha com relação ao sobrinho dele, para mostrar essa distinção. Porque algumas pessoas, elas têm uma ideia que quando você começa a estudar essas coisas, você vai se tornar indiferente. E aí não vai ter amor pelas pessoas, porque amor é apego. Não, não tem nada a ver. Amor é uma coisa, apego é outra. Então a nossa ignorância, Maya, faz com que a gente tenha apego aos papéis. Então a gente se apropria do outro nessa condição. Na condição, obrigada filha, na condição de filha, na condição de esposa, de marido, né? E às vezes a gente então fica ali preso na expectativa também do retorno do afeto que é dado. E se apega a isso. Mas amor não é isso. Porque também você imaginar que está sendo desapegado, que você então não vai amar, que você vai ser indiferente. Não é isso. Não se trata disso. Se trata até de um amor muito mais profundo, porque ele é livre. É um amor que não exige o retorno, né, do que é dado. Então, assim, só para a gente fazer essa distinção, até brincando um pouco com o que a gente estudou na semana passada, que a gente falou um pouquinho sobre Brahman,
o absoluto, né, Deus, além do aspecto pessoal dele mesmo. Maya, esse poder, então, que encobre, que, na verdade, ele se multiplica, porque Brahman vem da raiz Bri, que é a expansão, expandir. Então, ele, através de Maya, é esse poder que projeta. Ele se projeta na criação, mas, na verdade, ele também permanece por trás dessa criação, fora dessa criação. Então, aquilo que a gente fala de Deus imanente, Deus transcendente, né? Daí vem as encarnações divinas, manifestações desse aspecto pessoal. Então, aquele absoluto tomando forma, nome e forma. Porque nós, né, essa nossa essência, manifesta aqui, através de Maya, nós adquirimos o quê? Um ego. Né? O ego não é a nossa verdadeira essência. Mas através desse ego, nós nos identificamos com nome e forma. E a partir daí vem toda, vamos dizer assim, toda sorte, né, de situações agradáveis e desagradáveis. Quando começa a pesar as situações desagradáveis, a gente às vezes quer buscar uma resposta, né? Algo que venha dar uma noção para nós de qual caminho ou qual propósito dessa vida, né? O conhecimento, então, do Atman, né, ele fala do Astavakara, né, Samhita, que trata do conhecimento do Atman, que é o eu, declara: eu sou ele, eu sou esse ser supremo. Esta é a crença de todos os sannyasis que pertencem à escola monista, Advaita Vedanta, que acredita nessa unidade, nesse ser supremo, nessa identidade entre Atman e Brahman, entre a consciência individual e a consciência universal, esse absoluto, né? E aí ele continua: porém isso não quer dizer que todo homem do mundo deva ter tal crença. Ele faz toda classe de obras. Como pode ser ao mesmo tempo esse elevado ser, o absoluto Brahman, que está além de todas as ações? As pessoas que vivem no mundo, que têm os seus papéis, que precisam trabalhar, elas se identificam como sendo o senhor da ação. Num sentido mais amplo, qual é vamos dizer assim, o ensinamento que nos chega? Que é essa consciência, esse ser interior, que é, na verdade, o grande causador de tudo isso. E não o ego. E não o ego. A gente acha que o ego é aquele que é o senhor da ação, que é aquele que vai e faz. Só que a pessoa misturada com todos esses papéis, sem perceber essa distinção, obviamente ela não vai encarar essa unidade entre ela, que faz, e esse Deus absoluto que faz através dela. Porque fica uma coisa assim teórica. Ela vai sentir quando ela experimentar que de fato ela é instrumento dessa ação maior, né, dessa consciência maior que passa por meio dela, ou que na verdade ela é a consequência de tudo isso, né? E claro, cada uma dessas coisas que a gente está falando, a gente está falando em níveis diferentes. Você pode falar a mesma coisa em distintos níveis, tá? Então assim, só para facilitar. Aí ele fala assim, ele continua: os vedantistas sustentam que o eu, esse ser interior, esse Atman, não está ligado a nenhuma coisa. Prazer, dor, virtude e vício jamais podem afetar o eu de modo algum. Porém afetam os homens que pensam que sua alma é o mesmo que o corpo. Então veja, quando a gente está num período que sofre, que as coisas dão errado dentro da sua ótica, né? Aí você começa a questionar, né? Poxa, para que tudo isso, né? Aí começa a se incomodar com isso. Mas se você se conecta com aquilo que não muda, com aquilo que não morre, com aquilo que não é alterado pelas alterações da vida, te dá um suporte. Por quê? Porque você consegue se olhar despregado do seu papel, da sua história. Você não está negando a sua história, não está negando o seu sofrimento, mas você pode colocá-lo em perspectiva. Ser a testemunha dos acontecimentos. Não se trata nem de dupla personalidade, não é isso. Se trata de você se perceber maior do que esse corpo, maior do que esse ego, maior do que essa história. Então, quando você se conecta com a tua essência, que na verdade é o próprio universo, o próprio Criador, isso você encontra no próprio cristianismo. Quando tem uma passagem muito linda que ele fala: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? O que é isso? Então, quando você se conecta com essa perspectiva, tudo mais fica pequeno. Não fica pequeno? Não quer dizer que você não está sentindo dor.
Porque você se conectou, sentiu um pouco, ok, mas você ainda está muito condicionado com a ideia de que você é apenas esse corpo, apenas, né, suas emoções e os acontecimentos. Mas só de você já começar a pensar dessa forma, opa, existe algo a mais, você já se coloca numa perspectiva maior. E isso já nos dá força para sobreviver aos problemas. Porque na hora do problema, quando você fica identificado com ele, você se sente pequenininho diante do problema. Principalmente se for um problema que mexe com as suas estruturas, que é vital para você. Então, isso já é um aspecto prático de como esse ensinamento pode ajudar você a já sobreviver a essas situações que atingem a todos nós. Todos nós temos diferentes papéis, não é? Então, continuando aqui, ele faz um exemplo, né? O fumo só pode enegrecer a parede, não o espaço em que se move. E aí ele fala de um certo devoto que ele costumava dizer que ele era o próprio espaço. Queria dizer, na verdade, que ele era o próprio Ser Supremo, o Absoluto Brahman. Então ele estava se conectando com essa expansão, com esse universo. Aqui nada dessas coisas pode aderir, nada pode aprisionar. Então ele dizia assim, que algumas vezes ele também se comparava ao Akasha, né, que é o espaço infinito, porque nada pode retê-lo, né? O verdadeiro filósofo tem alguma razão para dizer isso. Aí ele fala assim, que é bom que a gente acalente a ideia de que nós somos livres. E aí a gente vai ver por quê. É claro que não adianta você simplesmente repetir que você é livre, mas continuar acreditando que você é refém de todos os condicionamentos. Você pode sentir o peso dos condicionamentos, mas se você afirma verdadeiramente que você é livre, um dia você vai experimentar essa liberdade. É um estado de consciência. E ele é facultado a todos nós, porque na verdade é a nossa natureza. Não é algo novo, é algo que já está em nós. Só que nós, pelo poder de Maya, né, não podemos nos aperceber disso. Na verdade, ficamos refém desse aprisionamento. Tá? Então, essa foi uma passagem do Evangelho de Sri Ramakrishna, para a gente então começar aqui na escritura propriamente dita. A gente tirou um pouquinho do Mandukya Upanishad. Essas escrituras são a essência dos Vedas, tá? O resumo, a síntese dos Vedas, conhecimentos, são vários Upanishads, né? Esse, o Mandukya, ele tem 12 slokas, apenas 12. E ele traz uma das principais sentenças, né, de Vedanta, que a gente vai ver também a seguir. Todo este mundo é a sílaba Om. Sua explicação é esta: o passado, o presente e o futuro, tudo isso não é senão Om. Ademais, tudo aquilo que transcende as 3 divisões do tempo também é somente Om. Comentário por Swami Sarvananda, monge da Ordem Ramakrishna. Todo este mundo, de acordo com a filosofia védica da criação, o universo, a criação, da qual começa com a vibração da energia primordial, Prakriti, possui um símbolo sonoro, e este é Om. Como nenhuma ideia pode ser dissociada de seu nome, assim nenhum objeto pode ser pensado sem a ajuda de um símbolo sonoro. Na filologia sânscrita, a relação entre Shabda, som, e Artha, objeto, é considerada inseparável. Assim, neste sentido, tão somente Om, que é o som mais universal e oniabarcante, pronunciável pelo ser humano, pode ser o nome apropriado para a totalidade do universo visível e invisível. E como o universo não é nada senão a emanação do divino em uma forma objetiva, assim também Om é sempre considerado pelos seguidores dos Vedas como o símbolo sonoro mais apropriado para a suprema divindade, com a ajuda do qual os devotos podem realizar a verdade. Aqui se fala de Om como de tudo o que existe, de todos os tempos, e ainda assim aquilo que transcende o passado, presente e futuro. É Brahman, em seus aspectos, Saguna, com atributos, e Nirguna, sem atributos, com o fim de fazer com que o aspirante considere este som como o melhor meio de obter a realização, meditando sobre ele.
Então ele traz um Mahavakya, Maha grande, Vakya sentença. Então ele traz a gente está citando aqui são 4 as principais sentenças, né, de Vedanta. E aqui o que ele diz? Atman é Brahman. Então Atman é Brahman. Este meu ser, o seu ser, né, é idêntico ao ser de Deus. Então isso é uma grande sentença, né, de Vedanta. O que quer dizer isso? É uma grande verdade de Vedanta, que os sábios, né, perceberam, vivenciaram, realizaram. E que nós podemos realizar. Então vejam essa imagem. Na nossa individualidade, na consciência individual, identificado com os papéis, às vezes nos achamos tão desprotegidos, desamparados, né? Quando você se conecta com essa realidade maior, que é Brahman, que é esse Deus absoluto, além de toda forma, você se conecta com um poder que ultrapassa qualquer limitação, com essa liberdade, com essa sabedoria, com essa bem-aventurança que ultrapassa. Então essa imagem é muito bonita para a gente já refletir sobre ela quando nós estivermos passando por problemas. Sloka 2. Porque realmente tudo o que existe é Brahman, e este ser interno, Atman, é Brahman. O ser tem 4 partes. Trecho do comentário de Swami Sarvananda. A expressão porque realmente, na passagem anterior, viu-se que toda a existência objetiva foi assinalada como a forma de Om ou Brahman. Porém, para que não se pense que esse Brahman se acha somente na existência objetiva e também para que não se creia que ele carece de relação com o sujeito, esse sloka assinala que Brahman não é somente o mundo objetivo visível, senão ele mesmo, o ser do sujeito. Isto é, o Atman. Assim, se acha claramente indicado que a existência objetiva não é senão uma emanação da realidade que se acha por detrás do sujeito. Esta realidade se manifesta no sujeito através dos 4 estados de consciência: o estado vigílico, o estado onírico, o de sono profundo e o estado de superconsciência. Estes 4 aspectos da consciência são chamados aqui condições ou partes de Atman. A expressão este ser interno é Brahman quer dizer esta é uma das Mahavakyas, ou fórmulas sagradas, que indica a unidade do ser individual com o ser supremo. Esta Mahavakya pertence ao Atharva Veda. O Mandukya Upanishad é célebre em enunciar um método de aproximação à verdade, que na literatura filosófica se acha em alguns poucos textos. E aí ele fala que esse método ele consiste da análise dos 3 estados que, na verdade, a nossa mente funciona. O estado de vigília, o sono e o sono profundo, os quais, na verdade, são comuns a todos nós. Que aí vem uma partezinha já aqui. Então, no nível da consciência, quando você se identifica com o papel, né, de marido, de professor, né, de filho, você está no estado de vigília, consciente desses papéis, consciente da sua história, e você está ligado, obviamente, diretamente ao seu corpo físico, né? Quando você está no estado subconsciente, quer seja de sonho ou de sono profundo, algumas coisas da sua história aparecem como conteúdo do seu sonho. Só que durante o sonho, a maioria das pessoas nem tem essa noção de que estão dormindo ou acordado. Durante o sonho é verdade para o sonhador. Quando ele desperta do sonho, quando o sonho era bom, a pessoa não quer despertar. Quando o sonho é um pesadelo, na verdade, né, a pessoa fica doida para acordar. E quando acorda, ai, que bom que era o sonho. Né? Principalmente quando o sonho com alguém querido morreu, ou que perdeu o emprego, né? Alguma coisa assim, né, drástica. Ai, foi um sonho, né? A pessoa se sente aliviada. Isso, mostrando assim a reação que nós temos, é um exemplo, claro, de por que temos tanta dificuldade para despertar para a realidade do espírito. Porque enquanto o sonho dessa vida está agradável, está bom, a gente não quer despertar. Tem uma palestra do Swami, inclusive recomendo que vocês assistam, lá no canal Vedanta Brasil, que ele fala sobre o simbolismo do Om. E ele fala que, na verdade, a maioria não quer despertar, mesmo os buscadores.
Eles querem incrementar um pouco a sua vida espiritual, a sua prática, mas eles não querem despertar do sonho, porque tá bom o sonho, entendem? Eles são apegados a esse sonho, não tem nada errado nisso, tá? O simbolismo do ombro. O simbolismo do ombro. Exatamente. Muito boa essa palestra. E aí ele fala algumas coisas do que tem também aqui nesse diagrama, né? Então, o nosso nível de funcionamento da mente são esses 3 aqui. Obviamente, o sofrimento ele está envolvido aqui e aqui, porque alguns conteúdos, né, do que você vive aparecem aqui e voltam, né, em forma de sonho. Só que você não tem consciência, por exemplo, do seu ego, né, do seu egoísmo natural. E quando você entra no estado mais profundo, que é o que a gente fala, o estado que você repousa, restaura suas energias, no sono sem sonho, você não está em samadhi, você não está no êxtase, você restabeleceu suas forças, isso é vital, você precisa disso. Mas ainda não é o estado de superconsciência ou supraconsciência. Porque às vezes as pessoas pensam que esse estado espiritual é um estado inconsciente, não é. O que se fala de inconsciência seria isso aqui, ó, esse estado de sonho, o estado de sono profundo. Muito embora, né, na nossa tradição a gente prefere usar a palavra até subconsciente para querer dizer que nós podemos sempre trazer aquilo à consciência, ou seja, tudo é consciência. Porque na visão, às vezes, da psicologia, aquilo é inconsciente pronto. Alguns conteúdos emergem, outros não, né? Mas dentro da nossa visão, o supraconsciente não é uma camada do inconsciente, está além. Tanto que quando Jung foi visitar a Ordem Ramakrishna, lá em Belo Mate, ele foi conversar com o Swami, porque ele foi falar sobre a teoria dele do inconsciente coletivo. E aí o Swami, e ele falando que era como se fosse um inconsciente mais profundo, uma camada mais profunda do inconsciente. E o Swami mostrou para ele que não, ao contrário, é a camada que envolve tudo isso. Porque não sei se vocês já viram aquela demonstração desse nível do inconsciente com o consciente, que o inconsciente, dentro da visão da psicologia, o inconsciente é muito maior, é como se fosse o iceberg, aquela parte para baixo. E o consciente é aquela pontinha, né, para cima. Tá? Só que na visão de Vedanta, o supraconsciente é aquele grande oceano e o céu que envolve tudo isso. Percebem a diferença? Tá? Então isso é importante, porque aí isso aqui não é um estado da mente, isso aqui é além da mente, esse outro estado de Turiya, que é o quarto, é chamado quarto estado, ou quarto, né? Turiya. Que aí quando você ultrapassa isso, porque só dormindo você está inconsciente, você não tem consciência, você inclusive nem recorda os seus papéis. Do sonho, sim, porque vem misturado, né? Os seus papéis. Às vezes você volta à infância, volta na casa que você nasceu, às vezes, né, você muda a sua idade, às vezes você sonha que está morrendo, né? Coisas assim. Mas no sono profundo, não. Aqui não existe dor, aqui não existe prazer, aqui não existem papéis. Aqui não tem identidade. Aqui não tem consciência. Você não está consciente nesse estado, tá? Então, embora isso se restaure o nosso corpo físico, dê uma recarregada quando você dorme e atinge esse ponto, tá? Mas não é o estado que a gente busca ultrapassar tudo isso, transcender. Então aqui só para identificar Maya, o domínio de Maya é tudo isso aqui. Então todos esses estados estão sob o domínio de Maya, ok? Não pensar que quando você está nesse sono profundo você ultrapassou Maya. Não, ela continua existindo, você só não tem consciência dela, porque você está inconsciente. Porque quando você ultrapassa Maya, quando você ultrapassa as ondas da mente, você entra num outro estado de consciência que é totalidade, que é unidade, que não tem mais papéis, que não tem mais essas subdivisões. Quando você sonha, mas você está consciente de que aquilo é um sonho, aí você está dentro. Tudo que acontece no estado de vigília, tudo que acontece no estado de sonho ou no estado de sono profundo, é Maya. Eu lembro uma vez até que foi o Demétrio que tinha perguntado sobre os gunas. Essa criação, né,
tem a ver com os gunas, quer dizer, quando a gente fala assim, gunas são aquelas qualidades da matéria, do pensamento, a composição de todo esse universo, só que a composição sutil desse universo, né? Isso tudo está dentro dessa manifestação. Então, quando fala que os avatares não são reféns dos gunas, porque nós somos, o nosso ego, ele vai predominar ou o aspecto mais espiritual, harmônico, equilibrado, ou ele vai predominar a inércia, a preguiça, a depressão, ou ele vai predominar a ação, o conflito. Mas a gente tem os três, né, com uma combinação diferente. Aqui só para a gente ter uma noção já, que ali a gente, não sei se vocês repararam, mas cada um desses aqui está relacionado a um corpo, né, um invólucro, né, que nos envolve. Não se preocupem com esses nomes, a gente está começando a introduzir esses nomes só porque tem a ver com o estudo de segunda-feira que o Swami está dando. Então a gente está já adicionando para facilitar. Mas quem está chegando pela primeira vez não precisa se preocupar com essas palavras, né, em sânscrito, não. Então aqui só para a gente colocar que a palavra ou o simbolismo do Om, quer dizer, Om todo mundo já ouviu falar no Om, né? Mas talvez não tenha noção do quão vasto e complexo é o que o Om representa. Você pode imaginar, o Om representa a totalidade. Ok, você disse tudo e ao mesmo tempo não disse nada, né? É como se você falar o infinito. Ok, você disse tudo, mas não disse nada. Então, o Om, quando você separa as letras, né, e vai entender o que compõe esse Om. Porque o Om é a palavra que simboliza Deus. Mas será que é meramente Deus pessoal? Então, o Om é composto de 3 letras. Aum, né? A, U, E. Então o A, ele está relacionado à nossa condição física, ao corpo denso que envolve o Atman. Para facilitar só aqui, imaginem o Atman e os diferentes corpos, tá? Que a gente vai falar sobre cada um deles. Só para ficar fácil. Então ali o corpo denso, né, o corpo físico. Aqui o U representa o corpo sutil, que aí tem 3 envolturas diferenciadas, que é a envoltura da energia vital, a envoltura da mente e a envoltura do intelecto. E você tem o M, que é o corpo causal. Então esse Atman, quando você imagina ele envolvido por Maya, vamos dizer assim, aderido a esse ego, vamos dizer assim, resumindo, né? Essa condição de individualidade, erroneamente concebido por nós como sendo nós separados, confinados nesses corpos, nesses diferentes corpos que a gente vai explicar aqui, você não tem essa conexão com o infinito, com o universo que você é, com todo esse espaço que na verdade lhe envolve. Quando você identifica, quando você realiza que esse ser supremo, que isso aqui não é o ego, quando você realiza que esse ser supremo na verdade é Brahman, você ultrapassa essa fronteira dos invólucros. Mas você não está eliminando todos eles, você está eliminando num sentido como prisão. Você se descobre como roupa. Agora imagina se nós, por conta de nossos papéis, que às vezes você, por exemplo, vai para um tribunal para você colocar uma roupa diferente, vai para um clube, cada ambiente vai exigir de você uma roupa. Agora imagina se você colocasse então uma sobre a outra e achasse que você é essas roupas. Não, elas não são você. Você as utiliza de acordo com uma conveniência. Da mesma forma que os invólucros, eles também são necessários para que você viva no mundo da matéria. Existe uma composição dessa matéria que tem a ver com cada um desses corpos. Então o corpo físico, ele tem a ver com a constituição do universo, com os 5 elementos, que também estão, né, representados no simbolismo do Om. O Om, ele é extremamente vasto. E aqui e aí, claro, a envoltura do alimento, né? Porque o que compõe esse corpo físico? Os alimentos que chegam através dos 5 sentidos, não só o que você ingere pela boca. Só que uma parte desse alimento vai ultrapassar e vai virar o seu, vamos dizer assim, aquela substância que vai movimentar aqui o seu corpo vital, o seu corpo mental, o seu corpo intelectual. Então existe uma relação direta, aquilo que vem do corpo físico para aquilo que
vai compor aqui os seus invólucros. É claro que quando esse Atman, né, entra em manifestação, por exemplo, quando o Brahman manifesta, projeta-se, né? Lembra aquele gráfico de Purusha, que é outra palavra? Purusha virando Prakriti, né? A manifestação, a mãe natureza. Você mergulha do corpo causal para o sutil e para o físico. Então a ordem é essa. Só que a ordem de retorno não, é o contrário, tá bom? Mas a ordem de manifestação é essa. Só que quando você retorna, é ao contrário. E aí, só que quando você já chega aqui, isso aqui já é uma bênção, né? A bem-aventurança. Só que ainda não é a sua verdadeira natureza. Vejam bem, aqui, ó, cada um desses aqui, na verdade, é um desses corpos aqui, tá? Só para facilitar a conexão. É interessante que às vezes a gente coloca isso como sendo interno ou externo, as camadas, né, externas a nós, e o Atman interno. Não é assim que a gente vê? Quando a gente pensa nosso eu mais profundo, a nossa essência, a gente coloca aqui, não é? Não está errado, mas não é só. Porque quando você conectar com isso aqui, com esse Atman aqui, o que você vai experimentar? Isso aqui. Percebe? Então é como se, na verdade, isso tudo fosse interno e não externo. Essas camadas, esses informes, estivesse acontecendo dentro do grande ser. Esse é o sentido. Muda a perspectiva, não muda? Então, a gente está trazendo uma coisa só para a gente já fazer essa ponte, essa ligação, né? Sim, e aqui, o que compõe o Pranamaya Kosha, que é essa envoltura vital, né, da nossa força vital? Como o Swami Jitananda estava explicando para nós, né? Os 5 pranas, que a gente aqui não vai expandir cada um deles não, só para conectar. Então não se assustem quem está chegando. Os órgãos da ação, os órgãos do conhecimento têm a ver com a envoltura mental, que aí ele associa a própria mente e essa substância mental, o estofo mental, aonde você deposita tudo isso. Alguns colocam como sendo o inconsciente, o subconsciente. Mas então é onde você armazena todas as impressões vividas, tá? E Vijnana Maya Kosha, que é o Ahankara, com o ego, Buddhi, que é o intelecto. E é claro que esse intelecto aí, ele não é simplesmente a sua faculdade de pensar, né, de discernir, também. Mas tem um outro lado que é a capacidade de você fazer escolhas. Porque num desses, por exemplo, se você está aqui no campo mental, você vivencia a dúvida, a indecisão. Então a escolha, né, a capacidade de discernir vem de Buddhi, que é iluminada pelo Atman. Buddhi em si mesmo, cada uma dessas instâncias aqui em si mesma não representam nada. Elas são iluminadas pela luz do ser interior. Aí você fala da luz de Buddhi, ok, mas vem de onde? Swami Vivekananda explica claramente sobre isso. Algumas pessoas confundem, pensam porque já é uma instância tão elevada que você pensa que a luz vem dali. Não, ela está apenas refletindo a luz do ser interior, que nada mais é que Deus dentro de você. E aqui, no Ananda Maya Kosha, que é a envoltura de bem-aventurança, que é o nosso corpo causal, o que na verdade compõe esse corpo causal? Lembra que a gente estuda sempre aqui falando que uma das coisas que às vezes atrapalham ou ajudam são os nossos samskaras, as nossas tendências que nós desconhecemos e que trazemos de outras vidas. Então isso tem a ver com esse corpo causal. Quando a gente fala da reencarnação, porque, vou voltar aqui só um trechinho, algo que, por exemplo, a reencarnação ela acontece aqui, ó, nesse movimento aqui dentro de Maya, ok? Aí tem a ver com o corpo sutil, corpo causal, e você forma de novo o corpo físico. Porque quando você deixa o corpo físico, algo continua. Esses outros corpos, eles continuam. Só que nós, quando praticamos a meditação, fazemos nossas práticas espirituais, o que nós buscamos? A reencarnação? Não. A gente busca a liberação. Sair da roda do samsara, que é esse ciclo de nascimentos e mortes, que é, de novo, né, ter um corpo físico, vivenciar tudo aí, alegrias e tristezas e tal, desejos satisfeitos, desejos insatisfeitos, e aí continua em karma, com isso você vai
contraindo karmas também positivos e negativos e fica nessa prisão. Então, na verdade, o nosso objetivo é a liberação. Então, a palavra que a gente usa é mukti ou moksha, que é a mesma coisa, tá? Liberação desse ciclo. Isso aqui volta e concebe um novo corpo. Então, esses samskaras, eles vão determinar uma nova configuração. Porque aquilo que você levar em termos de tendência é aquilo que você volta a manifestar. Então, por isso que Swami Vivekananda fala que não existe vítima. No sentido que às vezes a gente fica assim se achando vítima do destino, da vida, no sentido. Mas na verdade tudo é uma consequência dessas ações e reações que vão compor tudo isso. E num sentido mais amplo, esse é um sentido em que você assume a sua responsabilidade. Obrigada. Assume a sua responsabilidade. Você causou. Agora existe um outro nível mais profundo, que é: existe um causador através de você. Então não existe vítima, porque na verdade tudo é ele. Esse é o sentido da Advaita Vedanta, que tudo é um. Então não tem vítima nem algoz, porque é o mesmo Brahman no seu átomo, no seu átomo, no seu átomo. Compreende? Então, nessa outra perspectiva, está colocando as duas, não tem problema. Então, quem tem um perfil mais dualista, que prefere se sentir separado de Deus e adorá-lo, adore-o assim. Não tem problema nenhum. E quem quer se sentir, só que não adianta você achar que identificado com o ego, que o ego é esse ser interior, porque não é. Porque esse é um grande erro, um grande equívoco. Porque a pessoa, não, eu já estou pronto, eu já sou um ser realizado, porque a liberdade já está em mim, né? Eu já sou Brahman. Preso, refém do ego. Como assim? Entendem? Então, só para a gente ter um cuidado com relação a isso. Então, não é disso que a gente está falando. Outra palavra que vocês podem ouvir também, ler inclusive nos livros, é falando do Jiva. O que é esse Jiva? Né? Esse Atma, envolvido por Maya, aderido ao ego, é chamado Jiva. Então, nada do que acontecer nesses corpos afeta o Atma, ok? Mas afeta o nosso ego. Então aqui ele vai falando que o corpo sutil, na verdade, interpenetra o corpo físico, tá? E permeia. Então não é uma coisa estanque, tá? A gente coloca ali em forma de diagrama para facilitar a compreensão, que são camadas diferenciadas, né? Dimensões diferentes de nós mesmos, tá? Mas um interpenetra o outro, né? E aqui ele coloca, então, essa ideia que a gente estava falando, né? Se seria o Atma interno, ou quando na verdade ele fala que esse Atma, né, ele é na verdade externo, tá? É claro que aqui ele tá colocando também o corpo causal, né, relacionado. Só que algumas vezes a gente usa essa palavra alma para falar do corpo causal, outras vezes para falar do Atma. Então ainda tem essa distinção também, tá? E aqui ele fala que meditando sobre essa personificação de Satchitananda, que é, na verdade, a nossa essência, a nossa verdadeira essência. O que é isso? Existência, consciência e bem-aventurança. Ou seja, sempre existimos, sempre existiremos. Alguém outro dia mandou uma pergunta, se depois da morte a gente continuava, se você perde um dos corpos e a consciência continua, ou você perde a consciência, se havia possibilidade de continuar a existir. Na verdade, esse é o grande dilema, é a grande busca do ser humano. Os filósofos, eles se questionavam muito com relação a isso. Se nós somos imortais ou somos mortais. Então, se você estiver identificado com o seu corpo e com a sua mente, ok, você é um ser mortal. Se você se identificar com a sua essência, você é um ser imortal. Então é essa dimensão espiritual que dá a você essa condição de imortalidade. Não do ego, não do corpo físico. Tá? Então a gente não espera ter de novo o mesmo corpo, não visa parar em nenhuma dessas camadas, a gente busca a liberação. Agora tudo bem, quiser fazer um estágiozinho, curtir um pouquinho, usufruir o que você adquiriu como um bom karma, né? Tem problema nenhum. É que essa morte ela está identificada com o corpo físico, né? Sim. E com as sensações, e aí a cessação dessas sensações em Maya. Em Maya. Em Maya. Em Maya. Então, toda vez que você fortalecer dentro de você essa crença no Atman, buscar conectar, sintonizar com essa essência,
mais você vai se desapegando da forma física, não é descuidando-se dela, mas desapegando-se dela, para não ter tanto medo com relação à morte. Porque uma das coisas que a gente já viu, inclusive o Swami sempre traz aqui, é que, na verdade, todo medo é o medo de morrer. Todo medo, né, ele está envolvido com um tipo de morte. Às vezes o medo que alguém te deixe, o medo de morrer porque você não vive sem o outro, porque você projetou no outro algo seu que se o outro for embora você fica sem. Se você tem medo de ser rejeitado no contexto social ou no ambiente de escola, faculdade ou de trabalho, você tem medo de morrer para aquele grupo de pessoas, de não existir para aquelas pessoas, percebem? Então olha, porque é como se fossem vários níveis, né, dessa morte, desse morrer. Mas quando você percebe que, na verdade, você não morre, já começa aí, já dá um certo alívio. Que, na verdade, aquele que está dentro de você também está no outro. Então, quem é o agressor? Quem é a vítima? Por isso, a gente fala assim, tem uma... Continuando aquela leitura, né, de Sri Ramakrishna, ele fala sobre a questão da compaixão também. Chega num nível que nem compaixão não há. Porque você vive o amor, não tem mais aquela doação nesse sentido, como o perdão. Num certo nível, a necessidade do perdão. Num certo nível, você nem aceita o perdão, né? Nem quer pensar nisso, né? Depois você diz, eu tenho que perdoar, mas ainda não está no momento. Ok, seja autêntico, né? Seja sincero. Abra-se para que esse perdão aconteça. Só que num outro nível, não há nem o que perdoar. Por quê? Esse é o nível também. Mas depois desse nível tem um. Quem é o outro? Veja, aqui a gente não está negando a condição individual, histórica do outro. Entendam bem o que a gente está falando. São níveis diferentes desse conhecimento. Tá? Porque senão vira bagunça. Não é isso não. Mas lá na sua essência, você reconhecer que essa presença que está em você é presença no outro também. Já diminui um pouco o impacto da agressão do outro. Porque é o outro doente, o adormecido ali. É Deus adormecido ali na forma do outro que lhe agride. Ou quando você erra e que depois você diz, falhei de novo. A gente falha todos os dias. Você se compromete a fazer isso e aquilo, falha todos os dias. Mas quando você se conecta com essa essência, ok, vamos prosseguir. Porque senão você começa a caminhar naquela direção de tamas, né? Da inércia, da preguiça, dessa aceitação passiva de que é assim mesmo, né? Se Deus quiser, né? Mas Deus não quis. Pelo subconsciente, o bem tem a ver com isso? Sim, o subconsciente você tem o bem... prazer que a gente tem de fazer o bem ao próximo é alguma coisa que no subconsciente também nos faz reconhecer o outro, reconhecer Deus? Sim. Porque, olha só, porque é interessante sua pergunta. Porque, veja também se eu entendi bem sua pergunta, né? Até pra gente pensar na saída, né, na saída, na liberação, só existe uma via. É a via do bem. E por quê? Vamos pensar assim, se na verdade esse Brahman está além do bem e do mal, está além de Maya, porque essa dualidade bem e mal está dentro de Maya. E por que a gente frisa? E por que as escrituras frisam tanto sobre valores, sobre virtude? Por quê? Por que o primeiro passo do yoga são virtudes? Sem ela não tem o seguinte, sem ela não tem sentido os seguintes passos. Quer dizer, você só devia procurar fazer os asanas, posturas físicas, procurando prestar atenção no primeiro passo, nos yamas. Então, na não violência, não cobiçar o que é do outro, né? Não se apropriar do que é do outro, não mentir, que é satya, dentre outros, né? Que são muito semelhantes às diferentes tradições religiosas, né? Também abordam coisas assim. Porque não tem saída pelo mal. Porque o que acontece? O mal tem a ver com egoísmo. Porque você quer as coisas para você. Você começa a se confinar. Então você vai se confinar naquela condição ali, ó. Você vai ficar preso nesse nível que tem a ver, se a gente colocar aqui antes, ó, tem a ver com o estado de vigília aqui, ó, focado no seu egoísmo. Focado em receber prazer. Basicamente é isso.
qualquer tipo de prazer que seja, mas é focado em receber, usufruir desses prazeres para você. Aí quando você começa a evoluir um pouquinho mais, já vou compartilhar com a minha irmãzinha, ela é legal. Aí você compartilha. Mas com o vizinho não. Você evolui um pouco, mas o vizinho também, né? A cidade. Aí você começa a ampliar o seu nível de consciência, sabe? Vai abrangendo outras pessoas. E isso é expansão. Brahman é expansão. O egoísmo é o inverso, é confinamento dessa consciência, condicionada ao corpo, condicionada aos papéis. Então você fica aprisionado. E aí, claro, você não inclui muita gente. Então como você vai vivenciar essa experiência da universalidade? Não faz. Percebe? E não é porque Deus é mau, porque você poderia até pensar assim, que ali no aspecto pessoal ele pode olhar e dizer, tô fazendo coisa errada, né? Mas no nível de Brahman, é além disso, porque aquilo ali ele criou. Quando a gente fala assim, que às vezes pode soar meio estranho, mas bem e mal são forças que existem na criação. Sem elas a criação não existiria. Viram ali que a gente até deixou ali Vidya e Avidya, né? São movimentos dentro de Maya. Um movimento vai levar você para mergulhar cada vez mais na ignorância, fazer o mal, excluir as pessoas, agredir as pessoas, esquecer de Deus e cada vez pensar que você é apenas um corpo físico. E o outro, né, o outro movimento de Maya mesmo, é também de Maya esse movimento, que leva você para a Vidya, né, esse conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, um movimento ascendente para essa conexão. Mas é um movimento do próprio Criador, que é o que no hinduísmo é a Brahma Lila, que é a brincadeira, o jogo cósmico desse Criador. Ele brincando com ele mesmo. Para ele criar, né, tudo, você pode olhar, você pode analisar a criação como um todo. É tudo dual. Você tem o bem e o mal, você tem o dia e a noite, você tem o prazer e a dor, e você vai observando tudo isso está dentro da dualidade. É um jogo de forças. O tempo todo, mas é ele, é sempre ele. Por isso que soa estranho, né? Às vezes a gente fala isso. Mas quer dizer que não exista uma ética? Não existe. Quer dizer que não existe uma noção vamos dizer assim, de bem, de mal, e que a gente deva transmitir para as pessoas? Sim, principalmente para crianças e adolescentes, com certeza. Só que tudo isso ainda está dentro do mundo da relatividade. Aqui, ó. Esses aqui são estados relativos. Por isso que a gente fala que Maya é o estado da relatividade. Então, por isso que dentro de Maya você não tem mal absoluto nem bem absoluto. Essa relatividade de bem e mal é tudo dual e você tem sempre como separar bem e mal. Essa ética existe. Mas aplicando no mundo, por exemplo, em outras culturas, em que a gente enxerga algo como mal, mas para eles está certo, como é que se aplicaria nesse caso? Se aplica porque o princípio é bom. A aplicação que é diferente e que para você concebe de uma forma. Por exemplo, se você pega um valor universal, honra. Numa cultura, a demonstração de honra é X, na outra é Y. Mas o valor universal é o mesmo. Então você pode olhar que o bem está no valor universal, não necessariamente na manifestação desse valor. Então, quando as culturas vão também se aprimorando, vai mudando, vai refinando o modo como esse valor é vivenciado. É experimentado, não é? Que aí tem a ver com o progresso. A gente não fala nem progresso tecnológico, nem isso, porque às vezes progride num sentido e, né, regride no outro, né? Então, porque aí a gente consegue separar aquilo que é um princípio que está, né, em todas as tradições, em todas as culturas, e aquilo que varia de manifestação. Por exemplo, uma coisa muito simples que acontece inclusive no Brasil. Ninguém quer que um filho sofra, não é? Você não quer sofrer e principalmente sofrer vendo o filho sofrer, não é? Tem uns grupos, né, de indígenas que quando um filho nasce com alguma deficiência, eles matam. Na cabeça deles funciona como isso que você falou, pelo bem. Não quer que o filho sofra, até porque sabe que dentro da condição deles teria pouca condição de sobreviver. Só que agora eles não estão mais como eram antes. Já existe uma sociedade em volta que eles podem recorrer e dar apoio, né? Enfim,
E tem doenças que inclusive são curáveis, né? Só que antes não eram. Mas eles ficaram presos à ritualística de dar em sacrifício àquela criança ou de realmente, né, matar a criança sem sofrimento, mas para que ela não venha a sofrer no mundo físico. A gente olha aquilo e acha um absurdo, porque a gente aqui já trabalha com uma ideia de inclusão, de você procurar ajudar a pessoa, né, vivenciar, né, o máximo do seu potencial. Então seria mais ou menos isso. Mas você não pode recriminá-los por terem esse pensamento, só que a manifestação deles já não está mais adequada para que o mundo já mudou, já tem outras condições. Só que dentro daquela cultura, a mãe que tentar manter a criança, ela vai ser discriminada. Então ela vai ficar entre duas situações. Ou ela cumpre aquilo que a sociedade dela exige, ou ela não vai pertencer mais a essa sociedade, ela vai ser banida. Olha que louco. E isso é um fato, não é? Estou contando para vocês uma coisa que não existe, não. Então vejam, é mais ou menos essa situação. Então aí vem o medo da morte social também, né? De não pertencer, do despertencimento, que é algo que é importante para todos nós, em todos esses níveis. Mas qual é o nosso real pertencimento? Qual seria? Pode ser Brahman? Permeia tudo. Esse é o nosso real pertencimento. Então, quando a gente coloca a gente sintoniza, né, nessa instância, fica mais fácil, não fica? Para a gente lidar um pouquinho com todos esses sofrimentos que são inerentes às nossas condições. Inclusive, eu tenho um ditado que diz que a gente não consegue pertencer, que nós temos fome de pertencimento, né? Então, os adolescentes gostam de viver em grupos, em tribos, para diminuir um pouco mais essa fome de pertencimento. E tem um ditado que fala que enquanto a gente não pertence à nossa alma, enquanto a gente não pertence ao Atma, é impossível pertencer a qualquer outra coisa no mundo. Verdade, você tocou um ponto tão importante, porque a pessoa, aparentemente, ela pensa que está pertencendo, mas ela está ali cheia de expectativas que às vezes são, na maioria das vezes, são frustradas e ela sofre. Na medida que ela estivesse conectada com o Atma, né, pertencendo, né, à sua verdadeira natureza, viriam as frustrações, porque elas são inerentes à vida. Qualquer que seja o papel que você vivenciar, por mais maravilhoso que esteja, e que você esteja, né, na relação, vai acontecer frustração. Mas quando você está conectado com essa instância, fica mais fácil você passar por essas situações, não fica? Então aí não tem o medo do despertencimento. Então você inclusive deixa de ser facilmente manipulado, porque a pessoa que fica refém da opinião do outro, para pertencer a um grupo social, o que acontece com ela? Ela se permite ser manipulada. Então são pessoas que ficam vulneráveis à manipulação alheia. Então fica refém de um elogio, ou aprisionada, né, na crítica. Então quando você pega isso e percebe, nossa, dá uma, sabe, Por isso que é bom também refletir sobre isso. Claro que a nossa meditação não é reflexão, mas uma parte da nossa prática também é refletir sobre os ensinamentos, refletir sobre as escrituras. Deixar que aquilo entre em instâncias mais profundas suas, né? Então aqui, o que a Advaita diz? Que é essa visão da Vedanta, né, monista, dessa unidade. Que você é Brahman, esse absoluto, mas vejam, não é aquilo com a qual vocês se identificam atualmente, que é o ego, o corpo, né, a mente, tá? É a sua essência mais profunda, aí sim é o absoluto. Os dualistas dizem que você é uma manifestação da glória de Deus. Então, por exemplo, a Bhakti Yoga é uma yoga dualista, no sentido de que existe o ser supremo a quem você adora e o adorador. Mas depois você unifica. Então deixa de existir o adorador e o adorado, eles se fundem num só, é a comunhão, né? É o estado de yoga, né? Dessa união entre o adorador e o adorado. Mas no momento que você está vivenciando a Bhakti, ela é dualista. E é bacana, da mesma forma que Karma Yoga.
Só que você vai percebendo que é Ele que age através de você. Então vai facilitando mais você experimentar essa unidade. E que quando você serve ao outro, na verdade você está servindo ao próprio Deus no outro. Então olha você também caminhando para essa unidade. Olha que bacana, né? E aqui, o que Yoga diz? Você é Purusha, né? O espírito, né? Ou Atma, né? São expressões para dizer a mesma coisa, ok? Tá? Então, traduzindo, não importa se é dualista, porque às vezes algumas tradições religiosas, elas são mais dualistas. Então, Deus Pai, né? Deus está longe de você, mas depois você sente esse Deus dentro de você. Então, às vezes, não é nem a tradição em si, porque às vezes as tradições, às vezes algumas têm os dois aspectos. Ou frisa mais um ou frisa mais outro. Ou você se identifica mais com uma forma. Então vivencia aquela forma, porque através daquela você vai realizar. Então é importante a gente também se conhecer, se perceber como nós somos, né? Então, traduzindo tudo isso, quer dizer que nós somos divinos. Então, já que somos divinos, qual é o propósito da vida segundo Vedanta? Sobre Vivekananda ele fala, né? Que o propósito da vida, na verdade, é nós manifestarmos essa divindade na nossa vida, nos nossos papéis. Então esse é o grande propósito da vida, porque aí você, ao manifestar essa divindade, obviamente você realizou essa divindade. Então algumas pessoas não entendem isso e dizem que nós estamos com inveja de Deus, que nós estamos tirando a divindade de Deus e colocando em nós, estamos adorando o ser humano. Nesse sentido, não é. Estamos adorando aquele que habita o templo do nosso corpo, que é o Espírito de Deus. Isso você encontra no cristianismo, muito claro. Só que às vezes, quando vão nos interpretar, interpretam de uma maneira distorcida. Então, essa essência que nós dizemos que é divina, é o próprio Deus em nós. E nós não podemos acreditar que essa centelha fosse diferente dele, porque senão seria o quê? Seria imperfeita, seria provisória, temporária, né? Seria algo criado. Então o nosso corpo é criado, a mente é criada, né? O ego é criado. Mas a nossa essência não, o nosso Atma não. Por isso é imortal. Porque tudo aquilo que é criado está dentro de Maya, está dentro do universo relativo, é temporal. Então por isso que a gente busca a verdade que não muda, né? Aquilo que não muda, o estado último, né? Então o estado último é só o absoluto, que é o Brahman, que é quando você se identifica com ele aqui. Então isso é possível acontecer em vida, eu preciso morrer para vivenciar isso. O que vocês acham? Por isso estamos aqui, né? Então é claro que para esse movimento também a gente conta com duas coisas. Com a graça do nosso próprio esforço e a graça divina, né? Porque tem uma frase, né, que foi postada agora lá no Instagram do nosso centro, que fala que a graça divina, na verdade, ela se expressa pelo alto esforço. Então, se você não caminha, como você vai receber o que virá pelo caminho? Entenderam? Veja, nós não estamos condicionados, a graça não é condicionada a nada. Mas você só recebe essa graça movimentando-se, fazendo o seu alto esforço. Tem uma frase também de Sri Ramakrishna que ele fala sobre de você içar as velas, né? Então o vento da graça divina está sempre soprando, mas falta você içar a vela, para você, né, aproveitar. Mas às vezes as pessoas querem que tudo caia pronto, né? Então isso não é graça divina, e nem a gente está dizendo que unicamente é o nosso esforço, que alguma crítica que algumas pessoas que também não conhecem fazem. Então vocês estão tirando Deus da história, né? Tipo, sou eu que faço tudo, né? Não, mas é Deus em cada um de nós. Então tem esse aspecto desse movimento, né? Da vontade dele e da sua vontade. Então a vontade individual e essa vontade universal. Então quando elas se encontram, eis o Samadhi, né? Então o segredinho é provocar essa vontade. Então o estudo ajuda, mantra ajuda, a companhia espiritual ajuda você a ficar nessa frequência, né? Hoje foi um pouquinho denso, teria até mais coisas aqui para ler, mas nem é muito denso esse tópico. E depois a gente vai voltar de novo, porque vocês viram que tem várias coisinhas ali que a gente também não explicou. São níveis de aprofundamento, senão há muita informação e acaba perdendo o essencial. O essencial do estudo de hoje é isso.
Só para a gente saber que nós somos divinos. Se a gente já se aprofundar nisso, a gente vai se permitir vivenciar uma das grandes sentenças da Vedanta, né? Que é, né, Atma é Brahman. Eu tenho uma dúvida. Diga. Manifestar essa divindade seria içar a vela que você falou? Sim, com certeza. Primeiro passo é içar a vela. É claro que quando você içar a vela, ainda você não está manifestando a totalidade dessa divindade, mas você já está manifestando a força potencial que existe ali para o movimento. Você rompeu a inércia. Lembram de Tamas? Aquilo que mantém a gente estagnado, confuso. Então você já está se colocando em movimento. Para a gente atingir essa espiritualidade, a gente precisa sair de Tamas, do predomínio, né, de Tamas, dessa inércia, dessa depressão, subir para, né, que é mais evoluído nesse sentido, né, para essa ação, para esse movimento, esse alto esforço, para depois você conseguir já ir se harmonizando. Então aí você já entendeu como é que funcionam as velas, já entende como funciona o seu corpo, que aí você começa a fazer práticas, cuidar da saúde física, cuidar da saúde, né, emocional, mental. Tudo isso faz parte. Você isso essas velas de forma com o seu ego. Com o seu ego. O ego tem uma função. Quando a gente fala que nós não somos o ego, veja, nós estamos identificados com o ego, mas ele é importante porque é com ele que você vai fazer essa travessia. Depois que você chegar lá naquele ponto da transcendência, lembra que tinha assim Maya e aqui a transcendência, ele chega até essa ponta aqui. Lembram da historinha dos Gunas? Que ele te leva o aspecto sático, então o mais espiritual, mais harmônico, mais sábio, ele vai levar até um determinado ponto. Depois você segue sozinho, não precisa mais dele. Mas até esse momento você precisa desenvolver esse aspecto, que aí é o ritmo também na sua vida diária. Procurar dar um ritmo. Só da gente procurar dar um ritmo em qualquer coisa que a gente faça, a gente percebe que começa a ter um poder naquilo, você se apropria daquilo, aumenta a satisfação. É como estudo. Quando você se obriga assim se compromete, né, a estudar um determinado período e consegue fazer, não dá uma satisfação que conseguiu? Da mesma forma, quando você não consegue, você sente, de novo eu me comprometi, eu fiz uma agenda tão linda e tal. Então vamos fazer uma agenda viável. Começa com uma agenda mais simples, né? Bota um pouquinho, depois você vai incrementando. Porque a gente está identificado com o ego, e o ego gosta de ganhar. Então, se você colocar uma coisa, uma meta muito elevada, ou não subdividir essa grande meta em pequenas metas, você vai se frustrar muito e não caminha. Aí vem a depressão. Tá? Vem a depressão, a raiva e tenta achar um culpado. Né? Aí o culpado é Deus, ou até que isso não funciona. Muito chato, né? Muito trabalhoso, né? Aí vai tentar métodos, como é que se diz? Que a gente chama de procurar os atalhos que não são saudáveis, né? E que na verdade levam você às vezes para o buraco, né? Com muito mais velocidade, né? Então tomar cuidado com isso também. Tá bom? Respondeu. Vamos então meditar? Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate